Oi pessoal, essa é a quarta e última aula do nosso curso intermediário de LaTeX. Meu nome é Gustavo, eu sou bolsista do Lab Solar UFJF e no vídeo de hoje nós vamos aprender a como inserir referências, bibliografias no nosso documento em LaTeX. Vamos lá? Bom pessoal, quando nós trabalhamos com LaTeX, a partir do momento que nós efetuamos o salvamento do arquivo, ele ganha uma extensão .tex, assim como eu estou mostrando para você na tela do computador. Quando nós desejamos acrescentar uma bibliografia, uma referência ao nosso texto, no LaTeX é necessário que nós criemos um arquivo adicional. Esse arquivo ele vai receber uma extensão .bib, como eu estou te mostrando, e esse arquivo adicional ele vai conter toda a informação da nossa bibliografia, ou seja, toda a informação referente aos livros, artigos, trabalhos acadêmicos que nós queremos citar no nosso documento, certo? E o processo de citação vai ocorrer da seguinte forma: tendo em mãos o arquivo com a extensão .tex, que é o nosso documento, e o arquivo com a extensão .bib, que é o arquivo contendo as informações das citações, nós vamos então referenciar o arquivo da bibliografia lá no nosso texto em LaTeX, de forma que toda essa informação seja importada no nosso documento e aí nós vamos poder realizar as citações normalmente. Ficou complicado? Não tem problema. Fica até o final dessa aula que você vai entender tudo de forma simples, rápida e fácil. Vamos lá? Bom, pessoal, já estou aqui com o Text Studio aberto. Eu já tenho um projeto aqui pronto, um documento em edição, né? Estou editando esse documento aqui. E aqui, observe, eu tenho uma introdução e um parágrafo e o objetivo e um parágrafo. Imagine que meu documento seja somente isso, certo? E agora eu quero acrescentar aqui a bibliografia do meu documento, ok? Como que eu vou fazer isso? Lembrando, primeira coisa, eu vou salvar esse documento aqui, tá? Então, venho aqui em Arquivo, Salvar Como, vou dar um nome para esse documento, Artigo é o nome dele, e aqui ó, vou selecionar Arquivo Text, ok? Que tem todos os formatos aqui, eu preciso salvar todos esses formatos. Cliquei aqui, vou selecionar a pastinha lá que eu quero salvar, cliquei em Salvar. Pronto, efetuei o salvamento dentro de uma pasta que eu já havia criado previamente, ok? Nesse momento agora, eu preciso criar um novo documento que vai conter uma extensão .bib, ok? Como eu havia mostrado anteriormente. Para isso, eu venho aqui nessa folhinha branca, clico e ele criou para mim um novo documento, ok? Ou seja, aqui agora eu vou vir em Arquivo, vou vir Salvar Como. Na mesma pasta onde eu criei o meu documento, onde eu salvei o meu documento de texto do LaTeX, eu vou dar o nome para esse documento que agora é de bibliografia. Ou seja, eu vou dar o nome para ele de bibliografia, ok? E esse arquivo ele tem que ter a extensão .bib. Então eu vou clicar aqui, ó, .bib. Tendo ajustado assim, colocado esse nome, bibliografia, escrito dessa forma, clico aqui em salvar. Pronto. Agora eu tenho o arquivo text e o arquivo bib, ok? Como nós vamos fazer agora para acrescentar as informações no nosso artigo? Primeiro eu preciso colocar nesse arquivo .bib as informações referentes aí aos trabalhos acadêmicos, certo? Que nós vamos utilizar. Para isso eu tenho aqui um livro e um artigo que eu já selecionei, ok? Bom, eu abri aqui esse livro no site da Amazon por um único motivo. Eu preciso coletar aqui esse número de identificação, o ISBN do livro, ok? Como que nós vamos fazer para importar as informações acerca desse livro? Bom, nós vamos abrir uma nova aba aqui e procurar por ISBN to BibTeX, ok? Vão aparecer vários links aqui. Nós podemos clicar no primeiro link aqui. O que esses sites fazem? Eles convertem essa informação, esse código ISBN, para o formato adequado BibTeX, para acrescentarmos naquele arquivo com a extensão .bib, ok? Então, vou fazer o exemplo aqui para vocês. Venho aqui embaixo, seleciono aqui esse código, ISBN, copio, vou lá no espaço em branco, no site de conversão, e colo aqui nesse espaço em branco. Agora eu venho aqui e seleciono a conversão para o formato BibTeX e solicito Get Citations. Quando eu clico aqui, olha o que ele gera para mim. Ele gera para mim um código específico no formato LaTeX, ok?
Para isso, para usar esse código, o que eu vou fazer? Copio ele, vou lá no meu arquivo do LaTeX, o arquivo bibliografia.bib que nós criamos, e vou soltar ele aqui. Olha só, ele aparece já aqui para mim, até com uma coloração distinta, onde eu tenho aqui o que é esse documento, é um livro, ok? Um identificador, que eu já vou explicar o que é, o nome do autor, o título, a editora que publicou, o ano de publicação e entre outras informações, ok? Então, esse é o nosso primeiro conteúdo aqui, digamos, no nosso arquivo .bib. Agora, nós vamos voltar lá, nosso navegador, e nós temos agora o artigo, certo? Então, olha só, eu procurei pelo artigo, uma parte aqui do título, eu vou aqui no Google Escolar, no Google Acadêmico, certo? Cliquei aqui no Google Acadêmico, eu já encontro aqui, esse artigo aqui que eu quero usar, Automated Digital Controller Design for Switching Converters, ok? Esse é o artigo que eu quero usar. E para fazer a citação, eu venho aqui nessas aspas duplas, logo aqui abaixo, vou clicar. E aqui eu tenho vários formatos de referenciação, certo? Vou clicar aqui, ó, BibTeX. Quando eu clico, eu tenho também uma forma, um código referente a esse artigo especificado ali na forma correta para nós utilizarmos no LaTeX, ok? Vou copiar esse código, vou lá no meu arquivo BibTeX, no meu arquivo com extensão .bib, o bibliografia, e vou colar aqui. Pronto, agora eu tenho dois trabalhos anexados aqui no meu arquivo bibliografia.bib. Eu vou salvar esse arquivo, certo? Deixa eu fechar aqui agora, não precisamos mais desse arquivo aberto, vou fechar. Agora eu tenho aqui somente o arquivo .tex, ok? O que eu vou fazer agora? Lá no final do meu texto, abaixo de todo o texto, eu vou dar um comando new page. Esse comando é para que seja gerada uma página, tudo que eu vou escrever abaixo desse comando vai ser gerado numa página posterior, ok? Eu quero colocar minha bibliografia numa página separada, somente para ela. Então, dei o comando new page e aqui eu vou dar o comando bibliography. O TextStudio já me indica aqui uma sugestão de comando, eu vou dar um enter e no lugar de bibfile eu vou acrescentar o nome do arquivo com a extensão .bib que nós havíamos criado. Então, ó, bibliografia. Esse é o arquivo .bib que nós havíamos criado. Esse comando bibliography vai simplesmente importar para o nosso documento .tex aquele arquivo de bibliografia contendo a informação, né, das referências. Ele está importando aqui para o nosso documento, para nós utilizarmos, ok? Agora eu preciso dar um comando aqui explicitando. Esse comando pode vir até acima aqui do bibliography. Eu preciso explicitar agora qual que vai ser o modelo de bibliografia que eu vou utilizar, ok? E esse comando ele vem através do /bibliography style, ok? E por que o estilo de bibliografia? Porque dependendo do artigo acadêmico, cada artigo aí vai pedir um formato de bibliografia que terá que ser respeitado, ok? Eu vou abrir novamente aqui no navegador, deixa eu fechar essas abas e vou demonstrar para vocês aqui, ó, o bibliography style. Nesse primeiro ícone aqui, link, né, da overleaf, vou clicar, vou deixar ele também na descrição do vídeo aqui para vocês. A gente tem uma série de formatos, tá vendo? De bibliografias, de referências, uma série de formatos, tá? Em que essa bibliografia pode aparecer no seu texto. E se você observar, eu tenho um nomezinho para cada uma delas, tá? ACM, Alpha, Apalike, I3S-TR, enfim, são esses comandos, caso eu queira utilizar uma dessas bibliotecas, caso eu queira utilizar uma dessas referências, são esses comandos que serão utilizados lá no nosso arquivo .tex, ok? Então, olha só, eu vou utilizar esse comando apalike. Então, no bibliography style, eu vou acrescentar aqui o apalike. Opa, saiu errado, apalike. Ok, só que o TextStudio não identificará o apalike se eu não utilizar a biblioteca referente ao apalike. Por isso, eu venho aqui nas bibliotecas que nós já vimos no nosso curso básico e vou dar um use package e no lugar de package apalike. Certo?
olha só, agora o que nós precisamos fazer é simplesmente citar os artigos e livros, enfim, no nosso documento em LaTeX. Para isso, por exemplo, eu vou citar um artigo na introdução e o livro na seção objetivos, certo? Então, olha só, no finalzinho aqui do nosso texto, a seção introdução, eu vou dar um /cite e Enter. No lugar aqui desse argumento, eu vou tirar o argumento, eu vou digitar, por exemplo, a primeira letra lá do meu artigo, né, desse códigozinho que é gerado do artigo, ele já me apresenta aqui as opções, né? No caso, essa é a opção do artigo. Eu dou Enter e esse identificador do artigo já aparece para mim. Da mesma forma, lá no final da seção objetivo, eu vou dar um /cite, abre e fecha parênteses, e no lugar do argumento eu vou colocar OGata. E olha só que o OGata já apareceu para mim aqui através desse código. Que código é esse? Deixa eu voltar aqui no bibliografia.bib. Olha só que interessante. O livro, o código que nós colocamos bibtag aqui, o primeiro argumento dele é o OGata 2011 Engenharia. E o artigo, o primeiro argumento dele é o Miao, que é o autor do artigo 2005 e Automated. Ok? Esses escritos aqui são os identificadores do artigo. Ou seja, quando eu dou o comando aqui, voltando aqui para o documento, para o arquivo artigo.tec, quando eu dou o comando cite e escrevo, no lugar do argumento, escrevo aqueles identificadores, logo ele já vai identificar que está se tratando daquele material, daquele documento, daquele artigo, daquele livro, ok? Beleza. Tendo feito isso, eu vou compilar aqui o meu texto, o meu documento, perdão. Processo concluído normalmente. Olha só no nosso texto aqui. Nós temos a citação ao primeiro artigo e, na seção objetivo, a citação ao livro, ok? E lá no finalzinho, ó, eu mandei saltar uma página através do comando new page. Eu mandei saltar uma página e eu tenho aqui agora as minhas referências com tanto o artigo quanto o livro, e observe que ele está no formato do Apalike. Agora, se você precisa de uma outra formatação para bibliografias, basta que você procure no link que estará na descrição do vídeo, no site do Overleaf, você vai procurar pela formatação mais adequada aí para a sua bibliografia e vai substituir. Ao invés de usar o Apalike, você vai utilizar a formatação adequada. Ok? Bom, esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que tenha ficado tudo entendido. Nossa última aula do curso intermediário. Qualquer dúvida que você tiver sobre qualquer uma das aulas, comente nos vídeos, enviando perguntas, sugestões, que nós vamos responder. Ok? Um grande abraço e até a próxima!